Bom dia a todos, bem-vindos a mais um culto da Igreja Holiness da Liberdade. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para dirigir o culto dessa manhã. Bem-vindo a você que está na sua casa, está acordando agora, está pronto para ouvir a palavra de Deus, ou você que está em outro lugar, em outra localidade, você que mora fora do Brasil, ou você que está assistindo esse culto pela gravação, num outro horário diferente daquele que é o normal desse culto. Eu convido você a fazer o máximo proveito do culto dessa manhã, lançando uma perguntinha. Será que cada um de nós está pronto para a segunda vinda de Cristo? Será que se Ele viesse hoje, a gente estaria pronto? O que será que falta na nossa vida? Eu acho que muitas respostas podem ser conseguidas através dos cultos, participando dos cultos, ouvindo a palavra de Deus, estudando. E eu acho que hoje é mais uma chance da gente aprender aquilo que Deus tem para nós. Então eu convido você a passar alguns momentos em meditação para que Deus possa encher a nossa mente com a sua palavra, com os louvores que nós vamos cantar, que Deus possa falar através das músicas, das letras das músicas, da melodia e também da mensagem que vamos ouvir hoje. Tá bom? Então vamos passar alguns momentos aquietando o nosso coração e dando espaço para que Deus possa falar a nós. Senhor Deus, quero te agradecer por mais um dia, Senhor, na tua presença. Queremos te pedir que tu estejas falando a nós através dos cânticos, através da mensagem, que o teu Espírito Santo possa estar indicando o caminho que nós devemos seguir, aquilo que nós devemos tomar como ações para mudar a nossa vida, para melhorar, para termos um crescimento na tua palavra, Senhor, em direção àquilo que tu queres de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos fazer a oração dominical? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos passar agora ao louvor. Passo a palavra para a Milk. Bom dia, querida igreja. Realmente é uma alegria poder estar mais uma manhã na presença do Senhor e poder cultuá-lo, por tudo que Ele fez durante a semana. Essa semana que se passou, eu estive lembrando um pouco da campanha de Yakisoba que nós tivemos no mês passado, em prol aos acampamentos de Panorama e no Shalom. E enquanto nós estávamos trabalhando, eu pude realmente parar e pensar um pouco, lembrar de tantas coisas que o Senhor tem realizado através dos acampamentos. E quando eu vi toda aquela equipe,
trabalhando em prol ao yakisoba, com o coração voltado, né, aos acampamentos, em abençoar, né, em poder realmente ajudar os acampamentos, eu pude ver o quanto o Senhor tem sido bondoso e fiel. Eu pude então parar para imaginar, né, tantas pessoas que passaram já pelo Ministério de Acampamentos e foram abençoados. Alguns ali reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E através dessas crianças e jovens, puderam também levar desse amor aos seus lares, e pais também puderam reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E eu pude ver então que naquele exato momento onde nós estávamos aqui trabalhando, né, pensando nos acampamentos, eu pude ver que a bondade e a fidelidade do Senhor continua, não somente nos acampamentos, mas sobre a tua igreja, né, e sobre as nossas vidas, nossas famílias. Né? Então, essa manhã eu gostaria de convidar vocês, a igreja, a estar exaltando e engrandecendo o nome do nosso Deus, que tem sido tão bondoso, tem sido tão fiel para com cada um de nós. Então, nessa manhã eu gostaria que nós pudéssemos levantar as nossas vozes e declarar essa bondade do Senhor, declarar essa fidelidade do Senhor e agradecer a Ele, né, por tudo que Ele tem realizado, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos mais, talvez, escuros da nossa vida, mas que nós possamos lembrar da fidelidade do Senhor. Ele está acompanhando a todos nós. Então, que pela fé nós possamos estar exaltando esta manhã, engrandecendo o nome do Senhor e declarar que somente Ele é o Senhor da sua igreja, é o Senhor das nossas vidas. Amém? Gostaria então de convidar a igreja a se levantar. A gente vai cantar uma canção que diz em Salmo 100, né, celebrar com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, né, e vamos então continuar provando de que em geração a geração o Senhor estará derramando a sua bondade e misericórdia. Amém? Vamos lá cantar? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentamos a Ele com cânticos. Saber o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentamos a Ele com cânticos. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia. Amém. Vamos continuar exaltando ao Senhor, declarando que Ele é soberano, de que Ele é o Senhor de todas as nações, de que é o Senhor da nossa igreja, que é o Senhor das nossas famílias, e que nós possamos convidá-lo todos os dias. Senhor, reina em mim todos os dias, para que eu possa continuar provando da Tua bondade, da Tua fidelidade, para que eu possa realmente continuar manifestando o Teu amor por onde o Senhor nos tem enviado. Amém? Vamos lá? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos
ただ一つ、主よあなただけ力ある、主の臨在心にあふれてすべてを捧げます。満たしてください。我が想い、我が言葉、すべてはあなたのもの。この世にある何よりも、主よあなただけ力ある、主の臨在心にあふれてすべてを捧げます。満たしてください。Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Pode se sentar. As próximas canções, ela vai continuar dizendo sobre a grandeza do Senhor. Mas antes de cantá-la, gostaria que nós pudéssemos aquietar mais uma vez o nosso coração, né? Nós pudemos cantar que o Senhor é grande, que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Rei de todas as coisas. Só que nas realidades que nós estamos hoje, né, dentro dessa pandemia, nós estamos ouvindo também sobre a Delta, e talvez em algumas pessoas isso volta, né, toda aquela inquietação, toda aquela angústia, toda aquela preocupação, né, de coisas que a gente acaba lembrando das coisas que já aconteceram, né, e começamos então a imaginar novamente as lutas, né, a preocupação, e talvez em alguns momentos nós começamos novamente a se abalar. E eu gostaria de estar fazendo uma oração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que você tem pensado, né, olhando os noticiários, olhando também ao seu redor, as coisas que estão acontecendo. Mas eu gostaria que você agora pudesse entrar na presença do Senhor, né? Ele tem algo a falar com cada um de nós. E o maior desejo do Pai é poder acolher o seu coração, assim como ele está. Esteja ele aflito, esteja ele seguro, esteja ele desanimado, abalado, mas ele quer abraçar o seu coração nesta manhã. E ele quer declarar ao seu coração o quanto ele é grande. Ele quer fazer nós lembrarmos que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu em uma cruz por amor a cada um de nós. E por ele ter feito esse ato por nós, não é nesses momentos de lutas e tribulações é que ele vai nos abandonar. Pelo contrário, é nesses momentos que ele quer erguer as nossas vidas, ele quer segurar a nossa mão e caminhar conosco. Então, gostaria que você pudesse, somente agora, se colocar mais uma vez na presença do Senhor. E se você tem algo no seu coração que você tem tirado, talvez, o seu sossego, a sua paz, que você permita ao Pai te abraçar. Porque o que Ele tem de promessa na sua vida, o que Ele tem de palavras para você nesta manhã, é que você creia nele e no poder que somente Ele tem nesses momentos de lutas que nós enfrentamos. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós queremos realmente, ó Deus, engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só o Senhor é digno das nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor foi aquele que, por amor a cada um de nós, enviou o Seu único Filho para morrer por nós, para pagar, ó Deus, o preço do nosso pecado. E por esse ato, ó Deus, aqui hoje nós podemos ter essa total liberdade de entrar na Tua presença como nós estamos
e poder derramar o nosso coração. Por isso, meu Pai, entrego agora toda a Tua igreja, Senhor Jesus, que está na Tua presença agora nesta manhã. E peço ao Espírito Santo que o Senhor venha abraçar cada família, cada vida, para que diante da situação que eles se encontram, ó Deus, eles possam encontrar mais uma vez os Teus braços, ó Deus, acolhedores. Para que possa envolver cada um deles, ó Pai, e possa fazê-los lembrar mais uma vez do quão grande o Senhor é, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é bondoso, de que o Senhor deseja erguer as nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos continuar caminhando contigo, experimentando da Tua graça e misericórdia. Por isso nós queremos continuar te exaltando, ó Deus. Entregamos, ó Deus, aqueles que estão lutando com enfermidades. Só o Senhor sabe, ó Deus, e entende a luta de cada um deles, principalmente dos familiares que estão acompanhando e cuidando. Ó Pai, renova as forças, restaura, Senhor, cada um. Que a Tua mão soberana possa estar com cada um deles, ó Pai, e possa dar forças, possa renovar as forças, e que em nenhum momento, Deus, eles venham deixar de olhar para Ti, mas que eles possam perceber, ó Pai, a Tua presença com eles. E entregamos, ó Deus, esses queridos em Tuas mãos, para que o Senhor continue a sustentar e abençoar, ó Deus. Queremos continuar Te exaltando, queremos declarar, ó Deus, de todo o nosso coração, que só o Senhor é o dono das nossas vidas. Em nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana,
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Declare. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Suas vozes. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Que toda honra e glória, Senhor, seja dada a Ti, que é o Deus vivo e real. Em nome de Jesus. Amém. Passar para o dirigente. Agradecemos ao louvor e vamos passar agora a um hino. É o hino Holiness 85 e o Seika número 229. E logo após teremos a mensagem do pastor Takashi.
Bom dia, amada igreja, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a todos nesse instante, então, para entrarmos na palavra do Senhor, né? Meditarmos naquilo que Deus tem para falar nesta manhã a todos nós. Eu gostaria de mais uma vez convidar, né, você para se preparar, para entrar realmente com os corações aqui focados na palavra. Para isso, vamos orar mais uma vez, pedir para que o Espírito Santo de Deus, né? Nosso tema é bem propício a isso, diz aquietai-vos, né? Então, nesse momento, eu convido a todos, você está agitado, né? Estava preparando as coisas, café da manhã, o almoço, você que estava correndo, pensando no trabalho, nesse instante, né? E a todos presentes aqui, eu convido para que a gente pudesse estar focando agora naquilo que o Espírito Santo quer falar, nessa oportunidade ímpar que nós temos nessa manhã, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, né? Então, vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez e orar, pedindo, né, suplicando a intervenção agora do Espírito Santo de Deus. Pai querido, nós mais uma vez entregamos os nossos corações, nossas vidas, nosso ser. Nós somos bem ministrados aqui já, através dos cânticos, aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações neste culto. Eu peço, meu Pai, que o Senhor possa continuar agora ministrando, falando aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas, entrego a minha vida para que não seja a minha voz, aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Espírito Santo quer conduzir para esta manhã, e nós entregamos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de convidar a todos para nós meditarmos em Salmos 46, né? Salmos 46 tem 11 capítulos somente, nós vamos ler ela inteira, né? É um texto bastante conhecido também. Vamos ler passo a passo aqui, Salmos 46, de 1 a 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então este é o texto de Salmos 46, versículos de 1 a 11. E como eu disse, o nosso tema para essa manhã diz aquietai-vos, né? E dentro daquilo que a gente viu no texto, esta palavra me chamou muita atenção, aquietai-vos. Irmãos, o que significa aquietar? Ficar quieto, né? O que significa isso, aquietai-vos? Talvez para algumas pessoas, aquietai-vos, ou aquietar, significa alguma coisa assim de válvula de escape, né? Eu vou ficar quieto aqui na minha, não vou falar nada. Ou tentando esquecer dos problemas. Então eu vou ficar quieto, não vou, né, tentar pensar em nada, é uma válvula de escape. Alguns pensam assim. Outros tiram dias para ficar isolados, dormindo, né? Então eu vou tentar parar um dia, final de semana, não fazer nada, vou ficar isolado, dormir o dia inteiro. Mas às vezes não resolve, né? Você só dormiu, mas acorda cansado, a mente está cansada e não resolveu muita coisa, você fica quieto, né? Talvez você é daqueles que eu vou ficar quieto para não brigar, né? Para não expor, não vou ficar falando muito, vou guardar as coisas no coração, né? Mas também é um problema, né? Ficar guardando tudo no coração, ficar quieto e ficar magoado e não falar nada e vai guardando aquele rancor, né? Talvez você fique quieto, mas não concentrado com Deus, né? Então a gente tem, por exemplo, o nosso prelúdio aqui, né? Então aquele momento para a gente entrar na presença de Deus, vamos ficar aquele tempo em silêncio. Não é uma meditação somente do céu, terra e mar que você vai ficar, né? E tem gente que
está naquele momento de prelúdio, que é um momento de reflexão, mas está pensando no trabalho, está pensando no almoço, está pensando em alguma coisa, né? Não consegue concentrar a mente com Deus, está pensando em várias coisas. Então, irmãos, o que será que o salmista quer nos dizer quando fala aquietai-vos, né? Como que se dá isso? Como que é aquietar na presença de Deus? Como que a gente consegue, então, aquietar a nossa vida? Talvez você está agitado, correndo para um lado para o outro, tentando fazer um monte de coisa, e Deus está falando aquietar, e a gente não consegue se aquietar. Então, nesse texto, o que será que tem nos ensinar, né? Então, vamos meditar passo a passo do texto, para a gente aprender um pouco acerca disso. Bem, o contexto histórico desse texto traz assim uma coisa muito legal. Ela traz um retrato da grandiosidade do nosso Deus, né? A gente pode ler falando sobre Deus, né? É nosso refúgio, então fala de tanta coisa sobre Deus. E os salmistas aqui, né? Os filhos de Corá, quando escreveram estes salmos, eles escreveram para falar dos triunfos nas batalhas, né? Então, quando o povo de Israel vencia as batalhas, era entoado esse cântico, né? Era como se fosse um cântico, enfatizava a confiança do povo de Israel na proteção divina. Olha que legal. Então, era como se Deus libertasse o povo, vencia as batalhas, eles cantavam esse cântico com muita força, aquela celebração, né? Eu não sei como é que seria se a gente fosse colocar um tom, né? Os estudiosos falam que é cantado num tom maior, né? O Kengo sabe muito bem a divisão de vozes, né? Então, é como se colocasse num soprano, num tom maior, sei lá, e cantado bem forte, né? Então, talvez não era cantado, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Não era cantado assim desanimado, né? Mas é cantado com muita entonação, muito forte, né? Deus é nosso refúgio, sei lá, assim, é uma coisa de guerra, né? Muita alegria ali, né? Então, era dessa forma. De acordo com Charles Spurgeon, esse Salmos 46 é chamado Cântico da Santa Confiança, né? Ele é tão assim, enfático, é tão conhecido, que em várias liturgias, né, de várias igrejas, muitas vezes é citado esse texto, por causa que gera essa confiança, gera essa assim, mexe com a gente, né, quando a gente lê esse salmo. Também esse salmo é conhecido como o Salmo de Lutero, né? Por quê? Os estudiosos falam que Martinho Lutero também se inspirou, né? Usou esse Salmos 46 como uma paráfrase para escrever o hino Castelo Forte é o nosso Deus, né? Refúgio e força. Então, também é conhecido como isso, Salmos de Lutero. É bem interessante, né? Acho que todo mundo conhece o hino Castelo Forte é o nosso Deus, também traz aquela coisa de confiança do nosso Deus, né? Então, Martinho Lutero provavelmente pegou desse Salmos 46, inspiração desse hino. Bom, então, como a gente está vendo, esse é um texto bíblico, né? Salmos expressa a profundidade do nosso Deus, mostra um Deus como um pai, um Deus que é profundo, que nos criou, que nos amou, né? E estes salmos, então, este hino, quando a gente olha, ele é dividido em 3 partes, né? A gente olha as divisões destes salmos em 3 partes. Como que se dá isso? Por causa dessa frase, né, que está escrito, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, está escrito nos versículos 1, versículo 7 e versículo 11. Se você olhar o texto, vai falar por 3 vezes. No versículo 1, lógico, de cara a gente vai olhar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente nas tribulações. No versículo 7 vai falar de novo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vai falar de novo. No versículo 11, no finalzinho, vai falar de novo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, vai falar por 3 vezes isso, Deus é o nosso refúgio. As divisões, mais ou menos a gente colocou aqui, se dá assim, do versículo 1 a 3, fala que Deus é. Nesse primeiro momento, nessa divisão, vai falar de quem Deus é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em segundo momento, do 4 a 7, vai falar onde Deus está. Deus está, há um rio, e Deus está no meio dela, né? Então, vai falar disso. E no versículo 8 a 11, vai falar do Deus que faz. Ele faz cessar as guerras, põe termo à guerra, né? Então, é o Deus que faz. Então, olhando nesse texto, a gente vai aprender um pouco hoje acerca
de quem Deus, acerca de Deus, né? Quem Deus é, Deus que faz, Deus que está, né? E aí depois, no final, a gente vai ver sobre o que significa olhando acerca do Deus, todo Criador poderoso, a gente vai ver o que significa, então, aquietai-vos, né? Então, primeiro momento, Deus é. Esse texto está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, né? Deus é. E se você fosse pensar agora, nesse momento, você fosse falar alguma qualidade, alguma característica bem profunda da alma mesmo. Eu gostaria que até os irmãos que estão presentes agora, nesse momento, pensassem em alguma palavra que você pudesse definir acerca de Deus. Uma característica, uma qualidade, alguma coisa, mas bem profunda na alma. Tem umas coisas bem tradicionais que a gente fala, né? Ah, Deus é amor, Deus Deus é isso, Deus é aquilo, mas se você fosse colocar no fundo da sua alma mesmo aquilo que você diria para Deus, quem Deus é, o que você falaria? Uma característica, uma qualidade. Eu gostaria que os irmãos, enquanto nós estamos trabalhando aqui, pudessem estar pensando, né? Pensando com você mesmo, o que você falaria para Deus, acerca de Deus, né? Não é tão simples assim, né? Você definir uma palavra, alguma coisa, né? Moisés teve muita dificuldade também, né? Moisés falou, Deus, mas o que eu vou falar quando eles perguntarem para mim, o que eu vou falar acerca de ti, né? O que eu vou falar? E Deus diz assim, eu sou o que sou, disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus falou assim, fala para Faraó, fala para eles, fala assim, eu sou que enviou a vós. Eu sou. Até Moisés teve essa dificuldade de definir o que eu vou falar de ti, né? Se você tiver que falar a respeito de Deus para alguma pessoa, quem você falar, olha, quem é seu Deus? Se você vai falar o que para a pessoa? Meu Deus é minha segurança, Deus é o meu libertador, meu Deus, o que você vai falar? Eu separei umas palavras aqui e eu achei milhões de palavras a respeito de Deus, né? Deus é soberano, onisciente, majestoso, Ele tem a sabedoria, traz a unidade, a verdade, eterno, amor real. Tem muitas coisas para falar acerca de Deus, né? Se você fosse falar a respeito do Serginho que dirigiu o nosso dirigente de hoje, o que você falaria do Serginho? O que você falaria? Serginho é legal. Serginho é criativo. O que mais? Quantas coisas você pode falar? Quantas coisas você pode falar acerca do outro irmão? Quantas coisas você pode falar acerca da sua esposa? A gente pode enumerar algumas coisas, né? Mas de Deus tem tanta coisa, é infinito. A gente pode enumerar milhões de coisas para falar acerca de Deus, né? É interessante. E aqui no texto, os filhos de Corá, eles definiram como Deus é quem? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu achei isso incrível, né? Eles acharem essa qualidade, essas palavras para falar que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, isso é muito profundo. Ela vai abrir um leque muito grande para a gente aprofundar a respeito de Deus. Isso eu gostaria de ver quando a gente trabalha aqui, de quem Deus é. Eles definiram para eles, naquele momento, né, de luta contra os inimigos, eles entenderam que Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O texto nos diz assim, que tribulações são essas? Que tribulações que o texto nos mostra, né? Ele diz assim, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Eles definiram essas tribulações como os grandes desastres naturais. Eu não sei por que eles procuraram pensar nisso, né? Irmãos, talvez, eu creio que quando a gente fala em desastres naturais, quando eles colocam a terra se transtorne, os montes se abalem, tudo mais, as águas tumultuem, espumejem e tal, são coisas naquele tempo que eles não podiam controlar. Era longe do alcance deles, lógico, até hoje também, né? É longe do nosso alcance. Eu não sei quantos de vocês já passaram por desastres naturais.
Eu morei muitos anos no Japão, como nós falamos já, né? E lá nós experimentamos muito isso. Várias vezes terremotos muito fortes, né? Quando teve em 95 o terremoto lá em Kobe, né, em Osaka, em que destruiu bastante a cidade ali, os viadutos caíram ali. Eu morava em Nagoya, então a cidade bem próxima a Osaka. Ali nós sentimos um terremoto forte, muito forte, assustador mesmo naquele dia, e que nós saímos do apartamento correndo, porque deu muito medo de ficar no apartamento. Balançou tudo ali, a gente saiu correndo para ficar na rua, tentando ficar em um lugar seguro. A gente fica, nesse momento, irmãos, nesses desastres naturais, o que acontece, a gente sente um nada, a gente sente o pequeno, a gente perde o chão, né? A gente sente aquele desespero, não sabemos para onde pedir socorro, onde a gente fugir, a gente sente uma solidão, e não adianta falar assim, aquietai-vos nessa hora. Na hora do desespero, né, é terrível isso. Certa vez, a gente estava num treinamento no acampamento Shalom, eu tinha levado uma turma de barco para o outro lado ali, onde tinha uma cachoeira, a gente estava preparando a brincadeira ali, e naquela tarde começou a escurecer tudo. Eu falei, pessoal, gente, vai vir a chuva, vamos embora correndo. Começamos a desmontar tudo, colocar no barco, e começamos a voltar. A represa no meio ali é muito grande, e no meio da represa começou a cair uma tempestade, uma chuva forte. E raios, a gente via raios direto assim, caindo raios, e na represa dá um eco tremendo assim. É assustador. Cada raio que caía, meu coração assim, estava assim num desespero. Eu olhava para trás, os meninos tudo encolhido, só que eu não podia assim demonstrar nada, né? O diretor não podia ficar, né, apavorado ali. Só que eu estava clamando naquele momento, pedindo socorro de Deus. E por incrível que pareça, os pescadores da região falam que quando cai essa tempestade, as águas viram, tipo, as ondas ficam gigantes, e vários barcos viram, né? Aquela represa fica cheio de, né, onda assim. Mas por incrível que pareça, estava uma tempestade, mas não havia vento. A água estava parada assim. A gente conseguiu atravessar tranquilamente, né? Só os raios que davam muito medo. E só orando para Deus, não deixa cair nenhum raio na nossa cabeça aqui. Mas a gente conseguia, a gente olhava para frente, eu não conseguia nem ver direito qual que era a montanha que a gente tinha que entrar para chegar na margem onde a gente estava antes, né? Mas a gente conseguiu chegar tranquilamente, graças a Deus, né? Deus foi o libertador. Naquele momento senti a presença de Deus. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que quando passamos por essa experiência, o que o salmista está querendo dizer é que quando a gente passa por essa experiência, a gente aprende que a gente não é um nada, né? A gente é tão pequeno diante das forças naturais. A gente aprende a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a temer o Senhor, a apreciar a sua grandeza, a ter humildade, a reconhecer, a fazer uma análise da nossa vida, né? Quantas vezes, quando tinha um terremoto forte no Japão, falei, gente, vai cair tudo. Eu começava a me arrepender dos pecados, falei, Deus, porque se eu morresse ali, já ia para o céu, né? Então, naquele momento, eu olhava para a minha vida, começava a avaliar tudo. Então, às vezes, é esse modo que Deus trabalha para mostrar a sua grandeza, né? Então, o autor consegue descrever a fidelidade de Deus, a grandeza, o poder de Deus. Deus é aquele que nos traz a confiança. Então, irmãos, nesse texto, Deus trabalha para mostrar a Deus quem Deus é. Quem Deus é na sua vida. Quem Deus é no meio da pandemia. Será que nesse tempo de pandemia, quase 1 ano e meio de pandemia, né? Deus revelou quem Deus é? Você ficou inquieto no meio da pandemia, dizendo, Deus, por que tudo isso? E você está insatisfeito, você ficou quieto, amargurado somente. Quantas pessoas não estão passando por solidão, no isolamento? Quantas pessoas não estão passando por depressão? Quantas pessoas não estão passando por uma coisa assim de senso de injustiça? Deus, por que eu estou passando por tudo isso? E não está parando para aprender nesse tempo de pandemia realmente quem Deus é. Nesse tempo de pandemia, Deus quer trabalhar com nossas vidas para mostrar quem Ele é.
Eu acho incrível porque nesse tempo que nós estamos passando, Deus mostra que todos nós somos iguais, né? Não tem um melhor, outro, né? Ele fala assim, eu sou aquele que não vou pegar nada, eu sou melhor que todo mundo, artista, todo mundo teve que ficar isolado. Não importa se é presidente, mas todo mundo, se é pastor, todo mundo teve que se cuidar, né? Porque o perigo está igual para todo mundo, né? E a situação ficou igual para todo mundo. Nesse tempo, Deus mostra quem Deus é. E nesse tempo é uma oportunidade para a gente aprender, né? Então, muitas vezes, Deus permite que passemos por tribulações para mostrar quem Ele é. E quantas vezes, né, a gente não passa por isso, né? Para ensinar a Aya a andar de bicicleta, né, minha filha, foi assim também, né? Eu tive que levar ela bem pequenininha, 5, 6 anos, levar ela no parque. Eu sabia que ia ser perigoso, sabia que ela poderia cair, né? Primeiro eu coloquei rodinha, né, e ela foi treinando com a rodinha, vai andando com a rodinha. Chegou o momento que eu falei, agora acho que já dá para tirar a rodinha, né? Vamos tirar a rodinha. Mas eu sabia que ela poderia cair, machucar, né, ralar alguma coisa, mas não tem jeito, né? Se não faz isso, não cresce, não aprende, né? Não desenvolve. Então, chegou um momento que eu peguei, tirei as rodinhas e fui empurrando ela e soltava. E ela saía, continuava pedalando, assim, meio assim, né? E continuava indo. E chegou um dado momento que ela aprendeu a andar, fazer a curva, pouco a pouco, caiu várias vezes, mas conseguiu, né? E assim que Deus faz, Ele permite que nós passemos por essas tribulações. Ele permite, Ele está conosco, né? Nos cuidando ali, mas permite para quê? Para que a gente cresça, amadureça, para que a gente entenda quem Ele é, para que a gente aprenda a temê-lo, para que a gente aprenda a confiar no Senhor, que Ele faz esse processo na nossa vida. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus que é o nosso refúgio, fortaleza. Primeiro momento, Deus se apresenta assim, nesse texto Deus mostra isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e a gente precisa aprender nesse momento, né, nesse primeiro momento, entrar, né, aquietar e aprender a confiar no Senhor, né? Bom, em segundo momento desse texto, está dizendo que Deus está, né? Nos versículos 4 e 5 diz, há um rio. Já muda, né? O texto está falando de tempestade, de desastres naturais, de repente, agora muda o cenário, né? No segundo momento, onde Deus está. Há um rio, cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Não se sabe ao certo, os estudiosos não falam que rio é esse, né? Mas é uma expressão, mostra que esse local, há um rio cuja corrente das águas, né, alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Mesmo quando nós estávamos lá no Japão, a gente gostava muito de ir num rio lá, né, perto de Toyohashi, em Shinshira, a gente ia muito num rio. Um rio bem gostoso, né, lá no Japão. As águas, um rio cheio de pedra, assim, que as águas corriam. O barulho das águas era muito gostoso. E eu gosto muito de ir nesses locais onde tem esses rios, lugares bonitos. E Deus, de repente, se apresenta assim, nesse local. No meio da tempestade, você pode entrar nesse local. E o Pai, aqui Deus se mostra como um Pai que está presente, né? Não só nosso refúgio, mas está presente, aquela pessoa que para e compreende, né? Sabe um local que você pode chegar e, ufa, estou aqui, né? E parece que é um local em que você pode entrar na profundidade e que Deus está ali compreendendo a sua vida. Eu quando olho esse texto, eu me vejo esse local.
A mãe geralmente é aquela que compreende mais, né? O pai é mais para pedir dinheiro, né? Acho que é assim, né? Para mim é mais para pedir dinheiro. Agora, a mãe é aquela pessoa que compreende mais. Não que o pai não compreenda, mas demora um pouco mais, né? Às vezes os filhos falam, não, você não está me entendendo. Não, eu estou te entendendo, você não está me entendendo. Mas o filho precisa desse local, né? E chegar no local em que encontra pessoas, né? Que vão compreender. E na casa, naquele momento, é muito gostoso quando as pessoas te compreendem, né? E no meio dessa tribulação, no meio da tempestade, você pode entrar num local e encontrar com o Senhor ali e Deus compreendendo a sua vida. Ano passado eu passei no meio da pandemia por essa tempestade. Estava numa grande luta na minha vida também, quase entrando numa crise de ansiedade assim. E chegou um momento em que eu encontrei esse local. Encontrei um momento que, sabe quando você procura pessoas e ninguém te compreende? Mas não, o pastor não vai estar assim. Não, ninguém vai te compreender. Ninguém compreende algumas coisas na sua vida. Aquilo que você está passando de verdade, na tribulação, você não consegue parar para falar e expressar isso. É muito difícil, né? Então, na tempestade é muito difícil, como eu falei, em terremotos, né? Você não consegue parar, agora eu vou pensar, vou pegar isso. No terremoto, você pega a primeira coisa que você vê, aí quer sair correndo, né? Deixa tudo para trás. Você não consegue avaliar direito, você não consegue andar com cuidado. E eu estava assim, não encontrava um local, alguém para expressar isso. Mas em um dado momento eu encontrei. Né? Encontrei com uma pessoa que me compreendeu. E parecia que era Deus, dizendo assim, eu estou te compreendendo. Né? E é muito legal quando você pode chegar nesse local, derramar no seu coração, reconhecer toda a sua fraqueza. Você não precisa disfarçar mais, você não precisa se mostrar, né? Assim como eu estava no barco voltando, eu não podia demonstrar minha fraqueza. Eu não podia falar para os equipantes, eu estou com medo, pessoal. Não podia falar isso, né? Senão eles iam até pular do barco e iam sair nadando ali, né? Eu não podia fazer isso. Então a gente tem que ficar aguentando isso, né? Na nossa vida. Mas esse local, onde Deus fala, onde Deus está, esse local é um convite de Deus, que a gente pode ali se aquietar, derramar o nosso coração, abrir totalmente a nossa fraqueza, encontrar com o Criador, aquele que sabe de todas as coisas. Então, é aquele que a gente pode passar, né? Toda a nossa vida e parar e encontrar nesse local. Irmãos, mas tem gente que ainda fica na tribulação, não consegue parar, fica naquele primeiro estágio. Deus está ali, Deus é o nosso refúgio, mas Ele quer nos chamar, a partir disso, para esse local, para nós acalmarmos, ouvir a sua voz, né? E em Salmos 23 também fala exatamente sobre isso. O Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, Deus é o nosso refúgio, Ele nos acolhe nos momentos de tribulação, né? Mas Ele nos leva agora, acalma, tranquilo, fica aqui, né? E a gente precisa aprender a encontrar esse local, acalmar a nossa vida. E em terceiro momento, esse texto nos diz assim, é o Deus que faz, né? E está escrito nos versículos 8 a 9. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe, né, termo à guerra, ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. No finalzinho do texto está dizendo isso. Deus é aquele que faz. Então, mostra o cuidado de Deus, além de ser o nosso refúgio, além daquela, Deus é aquela pessoa que compreende a nossa vida, que nos ajuda, que nos resgata. Agora chega no finalzinho, no versículo 9, ele diz assim, é o Deus que faz, ele faz cessar as guerras até os confins da terra. É aquele momento que o povo de Israel já não conseguia, não sabia como vencer as batalhas, mas eles já tinham aprendido
parado a confiar no Senhor. Eles já tinham aprendido a estar na presença do Senhor. Agora, Deus diz assim, fica tranquilo, meu povo, eu vou trabalhar na vida de vocês. Ele vai lá, faz cessar as guerras e faz, vencer a batalha ali. Eu tenho aprendido isso, como pai também, eu não posso ficar só falando, filha, eu compreendo a sua vida, né? Está difícil, compreendo. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que também ajudar, né? Nesse tempo de pandemia, a minha filha mais nova está fazendo homeschooling. Está difícil, não é fácil. Eu não posso dizer assim, eu compreendo, está difícil, mas se vira. A gente tem que ir lá, de vez em quando, dar uma força, né? Ir lá, socorrer, ajudar ali, dar força ou ajudar. Então, então a gente tem que fazer alguma coisa também. Não adianta falar só para nós, eu compreendo, está difícil, né? Outro dia até ela falou assim, está difícil, a minha mesa está alta e tal. Eu compreendo, eu sei que dói, né? Eu compreendo, mas a gente tem que fazer uma coisa. Então a gente teve que ir lá trocar a mesa, então fui lá, carreguei, né? A gente foi lá, juntos carregamos, trocamos a mesa. A gente precisa fazer uma coisa, não adianta só ficar falando. Então Deus é aquela pessoa também que não só fica falando, meu filho, eu compreendo, vem aqui, onde eu estou, aqui no lugar tranquilo, e só isso, e não faz nada. Agora você se vira na batalha, nas tribulações, você se vira aí. Não, ele faz, né? Faz cessar as guerras, ele faz vencer, dá força, né? Ele faz alguma coisa. Então, o salmista mostra um panorama muito grande a respeito de quem Deus é. Um Deus completo. Deus é nosso refúgio. Deus está no meio, Deus está no meio da tribulação, há um lugar. E Deus faz cessar a guerra. E, irmãos, quando a gente olha, Deus é, Deus está, Deus faz. Ele está falando de quem Deus é, assim, Deus, acerca de Deus, né? Acerca de Deus. Já no finalzinho desses salmos, é interessante que o discurso muda. Ele está falando na terceira pessoa, está falando acerca de Deus, né? Direto. Mas no finalzinho, de repente, no versículo 10, ele vai falar assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Já muda o discurso agora para a primeira pessoa, dizendo assim, aquietai-vos, Deus falando assim, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, irmãos, é muito interessante isso nesse texto. A gente aprende quem Deus é, Deus está, Deus faz, mas de repente Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Muitas vezes, irmãos, o problema aqui é que nós ficamos falando, e esquecemos quem Deus é, do seu poder, da sua presença, e nós queremos ficar falando, nós queremos ficar definindo quem Deus é, sem passar por essa experiência. Nós queremos ficar definindo as coisas do que é melhor na pandemia também. Eu acho que é melhor assim, eu acho que é melhor não fazer, eu acho que é melhor comprar, eu acho que é melhor namorar, eu acho que é melhor não namorar, eu acho que... e você, né, tenta discutir com... Quantas vezes a gente não faz isso, né? Tenta discutir com o pai. Não, pai, eu acho que é melhor assim, eu acho que é melhor assado, eu acho que é melhor fazer isso, eu acho que é melhor fazer aquilo. E a gente faz muitas vezes com Deus. Não fica quieto, na tribulação também. Não, Deus, vamos por aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado. A gente fica tentando fazer várias vezes. Mas, né, eu já percebi várias vezes, o nosso pai sabe disso, sabe o caminho das pedras, ele já passou por algumas tribulações. Ele olha para a gente e fala, filha, você não sabe de nada. Quantas vezes não aconteceu isso, né? Eu já briguei muitas vezes com meu pai, falei, não, pai, vamos colocar esse negócio assim. Mas meu pai tem muito talento, ele sabe muito bem as coisas de marcenaria, de coisas assim. E ele fala, não vai dar certo. Eu falo, não, pai, vai dar certo assim, coloca assim. Ele, não. E a gente fica tentando falar, né? E no final, eu devia só escutar e pronto, né? Irmãos, é impressionante que a orientação do salmista aqui, nesse momento de guerra, no momento de coisa, no momento de cântico, eles estão falando, Deus é o nosso refúgio. No finalzinho está escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que significa isso? Então, o que a gente pode aprender sobre aquietai-vos, irmãos? Quando a gente olha, muitas vezes a gente troca, a gente quer aquietar primeiro, depois passar por todas essas experiências, e esse texto mostra não, a gente precisa passar por todas essas experiências, aquietar, passar sabendo que Deus é o nosso refúgio, aprender ali nas tribulações, aprender, às vezes, a aquietar nesse momento, aquietar quando a gente entra no rio, nesse local onde Deus está,
E aquietar, saber que Deus é quem faz. Irmãos, muitas vezes o problema aqui é que a gente quer que Deus faça as coisas na nossa vida, mas a gente não quer passar por esses momentos de tribulações e entrar nesse local onde Deus está, onde há um rio, cuja corrente das águas, e Deus está no meio dela, né? E Deus quer ensinar a levar a esse local. Mas muitas vezes a gente quer mudar a ordem dos fatores. A gente quer primeiro que Deus faça as coisas. Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso na minha vida. Por que Deus não faz isso? Quanta gente não fica frustrado, né, irmãos? Porque Deus faz tanta coisa na vida do outro e na minha não. Irmãos, será que nós estamos seguindo este processo que o texto nos mostra? Então, irmãos, aquietar é reconhecer, é conhecer, é saber da grandeza de Deus, é reconhecer que nós somos dependentes dEle. Aquietar é o momento de sermos transformados por Ele. Não adianta a gente aquietar e não reconhecer, não olhar para os céus. O rei Davi olhava para os céus e contemplava, e ele dizia assim, a grandeza, quando olha para os céus e contempla a lua, as estrelas, ele via a grandeza de Deus. A gente muitas vezes quer aquietar, mas não reconhece essa grandeza, o poder de Deus, a soberania de Deus, a dizer assim, Senhor, não sou nada. Aquietar significa isso. Aquietar é olhar quem Deus é, um Deus que está, um Deus que faz. Aí sim, é aquietar, entrar na presença de Deus, derramar ali. Deus está dizendo isso, aquietar, saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos, esse é o convite de Deus para nós hoje. Eu sei que você está passando por várias coisas, tantas coisas. Irmãos, talvez nós não temos respostas para todos esses problemas que nós estamos passando, não temos respostas para todas as tribulações que o mundo está passando. Mas o primeiro processo que Deus nos chama é aquietar. Mas não aquietar de fugir dos problemas, aquietar primeiro, de reconhecer que Deus é o nosso refúgio, aquietar de saber que Deus está, entrar nesse processo e depois saber que Deus é quem vai fazer, né? Deus é quem faz. Então Deus nos chama a isso, aquietar, aprender a aquietar na presença de Deus. Nesse momento eu gostaria que nós tivéssemos esse tempo então, né, de aquietar na presença de Deus. Olhando o texto de Salmos 46, um salmo tão bonito, tão completo. Eu gostaria de convidar os irmãos a ter essa reflexão. Eu gostaria de convidar os irmãos do louvor para mais uma vez nós proclamarmos isso, né? Enquanto os irmãos estão cantando, nós vamos estar aquietando e reconhecendo. Quando essa música diz isso, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, ela traz um reconhecimento. Tu és o Deus da minha salvação, Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te louvarão. E aleluia, Te louvo, né, porque sobre todos é Senhor, sobre todas as coisas é o Senhor. Eu gostaria que, por mais que seja difícil na sua vida, por mais que esteja passando por tribulações, eu gostaria que nós estivéssemos então entrando na presença de Deus. Enquanto os irmãos estão cantando, nós estivéssemos entrando na presença de Deus, reconhecendo quem Deus é, que Deus está, e que Deus é um Deus que vai fazer, um Deus que faz, um Deus que está fazendo a nossa vida todos os dias. Então vamos entoar essa canção, e enquanto isso nós vamos estar entregando tudo que Deus, o Espírito Santo está falando das nossas vidas nesta manhã, nós vamos estar entregando ao Senhor os nossos corações. E nós vamos então derramar os nossos corações diante de Deus, nos aquietando mais uma vez. Vamos entoar e vamos meditar na presença do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és
todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, Senhor. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Declara o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Oh Jesus Cristo, é a nossa vida, Senhor. Tu és motivo do louvor. Hosana, 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 nosso Deus, convide agora a Jesus entrar na sua vida. Hosana, 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 nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, nosso Rei. Hosana, Jesus, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Nesse momento nós nos prostramos diante de Ti. Reconhecemos a Sua grandeza, meu Pai. Como igreja, Jesus, nós reconhecemos que Tu és o cabeça da igreja. Reconhecemos que Tu és o dono de todas as coisas. Reconhecemos o senhorio. Pai, nós queremos, nesse momento, abrir os nossos corações e nos derramar diante de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor está presente em cada lar. O Senhor está presente em cada vida, manifestando o Teu poder, a Tua graça e dizendo, Senhor, eu sou o Deus, Senhor dos senhores, que é o refúgio, fortaleza. Pai, nós queremos aprender a entrar em Tua presença e descansar, aquietar na Tua presença. Ô Jesus, nos perdoa porque muitas vezes estamos agitados por um lado, por outro e não conseguimos escutar a Tua voz. Ó Deus, nesse momento nós queremos reconhecer que Tu és soberano, Tu és majestoso, Tu tens, Senhor, poder sobre todas as coisas. Nós queremos
descansar, queremos nos aquietar diante de Ti. Muito obrigado, meu Pai, porque Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa rocha, e queremos mais uma vez confiar somente em Ti. Pai, peço, meu Pai, porventura, se aqueles que estão passando por aqueles momentos em que não estão conseguindo encontrar essa rocha, ó Deus, nesse momento, olhando para essa palavra, possa encontrar o Deus que é o refúgio, fortaleza. Nós agradecemos porque Tu és um Deus que está presente, um Deus que está em todos os momentos em nossos corações, e um Deus que faz a obra. Nós queremos entregar as nossas vidas nessa confiança mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, que Deus possa abençoar a todos. Convido o dirigente, o Serginho, para continuar a ministração. Agradecemos a mensagem. Agora nós vamos passar à doxologia, é o Inário Holiness 152. E depois teremos a bênção apostólica. Amém, louvado seja Deus. Nós vamos estar orando nesse momento e logo em seguida nós vamos ter o pós-lúdio. E nesse tempo é um tempo também de nós estarmos aquietando e tudo aquilo que Deus falou, né, com você durante este culto, ministrou seu coração. Mais uma vez você possa abrir, né, esse tempo de pós-lúdio vai ser ministrado um instrumental. Nesse tempo de pós-lúdio também você possa orar. Eu vejo que muitas vezes os irmãos, quando chegam no pós-lúdio, aí tem gente que já sai, tem gente que já começa a conversar. Esse tempo de pós-lúdio é um tempo que nós temos na nossa liturgia para entrar na presença de Deus, nos aquietar e permitir que Deus realmente fale, né, para que essa palavra não se esqueça durante a semana, mas esteja arraigada em nossas vidas. Então vamos orar agora e depois passar para o pós-lúdio. Amém? Shu Yesu Cristo no megumito chichinaru kami no ai, seirei no majoriga, anatagatai chido totomori arimasu yoni. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, a consolação, o poder, a presença do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém.
obrigado pela mensagem, obrigado pelo louvor de hoje, ao pessoal que tocou para a gente, nos dirigiu o louvor. E nós chegamos ao fim do culto de hoje. E se você gostou do culto, não deixe de deixar o seu like. E também, se Deus te inspirou a passar essa mensagem que você ouviu hoje para alguém que você conhece, que está passando por alguma dificuldade, não deixe de compartilhar esse link, porque esse culto fica gravado. E dessa maneira a gente possa contribuir uns com os outros com amor também. Muito obrigado por tudo e até a próxima.